Amém? Todo mundo feliz aí? Vocês estão, né? Que bom. Ninguém merece um povo triste, né, irmão? Não, nós ia tocar aqui o Lamento de Israel para vocês, né? Chora, Israel, Babilônia não é o seu lugar. Atenção, crente que tem um Peugeot prata, de placa Alfa Zulu Whisky, 8º, 6º, 1º, 5º, prata. O senhor deixou o rádio do seu carro ligado e quando voltar vai estar sem bateria. Então levante, por favor, e vá desligar, tá? Caso você queira. Não quiser também não vai, problema é seu, né? Tá? AZW 8615, tá? Você esqueceu, ele é aceso lá, o bichinho. Depois nós que temos que, né? Empurrar. É isso aí. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 29 ao 34. A epígrafe do texto é os 2 cegos de Jericó. Aleluia e glória a Deus. Jesus é bom. Oh, glória. Os 2 cegos. Você vai falar assim, mas pastor, não tem outra passagem que fala que era só um? Você não vai perguntar isso aí? Tem uns xarope que pergunta, né? Mas não é lá um só lá? É, irmão, lá é, mas aqui é 2. Entendeu? Aqui é 2. Por que que isso acontece? Evangelho de Lucas, capítulo 19, lá tem o cego de Jericó, você sabe, né? E lá a Bíblia fala que era um cego. E aqui nessa passagem, é a mesma passagem, né? São 2 cegos. É a lei da multiplicação? Não. Você tem que entender que são 2 evangelhos diferentes, escritos por pessoas diferentes, que estavam em lugares diferentes no meio da multidão. E aquele que escreveu Lucas escreveu aquele lá, e esse aqui o cara escreveu olhando daqui. Então esse aqui viu que era 2, e aquele lá viu que era 1. É só isso. Certo? Isso não é uma contradição. Isso é para você entender que a Bíblia, ela não é uma cópia. Um evangelho é uma cópia do outro. Não. Cada evangelho é diferente. Por quê? Porque foi escrito por uma pessoa diferente. É uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo. Mas quem escreveu foi uma mão humana. Tá? Foi um Homo sapiens. Ok? Então, por isso, você vai ver nessa mensagem que eram 2. Amém? Todo mundo entendeu isso? Você vai encontrar no Novo Testamento, quando você lê todos os evangelhos e você passa a conhecer as histórias, que às vezes uma história contada por um é um pouco diferente da outra. Por quê? Porque são pessoas diferentes, porque um chegou antes, outro chegou depois, um viu de um jeito, o outro estava do outro lado da sala, viu de outro jeito, e cada um contou como viu. Tá? Então ninguém ficou perguntando, como é que é para mim fazer direito? E não tem essas coisas na Bíblia. Tá? Então cada um deles escreveu de uma forma e por isso que às vezes a mesma passagem é contada de uma maneira diferente. Amém? Dito isso, vamos ao texto, né? Todo mundo já achou aí? Podemos ler? E saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. 32. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Amém? Tá, terminou? Tem mais? Aí? Beleza. Vamos orar? Fecha os olhinhos agora você e vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão poderosa esteja sobre a congregação.
peço, Deus, que o Senhor envie do céu uma legião de anjos de fogo, colocando eles ao nosso redor para nos guardar, nos proteger em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça e quebrantar, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, essa passagem do cego, né, ou dos cegos de Jericó, ela traz para mim e para você algumas coisas que são muito importantes que a gente saiba, né, muito bem. Primeiro, Jesus ele é capaz de fazer qualquer coisa. Não há nada impossível para Deus. Então, se Jesus Cristo curou os cegos no passado, significa que ele pode curar também agora. Amém? Por que tem muita gente que está cega dentro da igreja e Jesus não cura? Existem várias explicações que eu diria que seriam pertinentes. Primeiro, falta de fé do irmão? É. A falta de fé do pastor? É. A falta de santidade do pastor? Sim. A falta de poder? Porque isso não é um milagre. Isso é um dom de maravilhas. A Bíblia diz que há milagres, prodígios e maravilhas. São 3 níveis do dom de poder para curar que não existem na vida de qualquer pessoa. Então, quando a gente está falando de Jesus, Jesus ele pode e poderá fazer qualquer coisa, mas nós somos limitados. Por quê? Pela nossa fé. Então, eu e você somos limitados pela nossa fé. Essa semana passada aconteceu uma situação com o Pablo Marçal. Quem que viu aí? Que ele estava numa palestra dele, tinha uma pessoa na cadeira de roda, e ele estava falando de Jesus, né? Ele não é um pastor, ele não é um pregador, eu também não sei, isso não é problema meu. E aí ele veio para aquela pessoa e disse assim, você crê que Jesus pode te curar? A pessoa está na cadeira de roda. Ela disse, eu creio. Ele falou, então levante e anda em nome de Jesus. E a pessoa não levantou e não andou. E todo mundo zoou ele, né? Pregadores famosíssimos, que é um absurdo o cara fazer isso e o cara não andar. Mas eu vou dizer para você que ele tem muito mais culhão do que a maioria dos 99,9% dos pastores que pregam o evangelho. Principalmente os que criticaram ele. Né? Eu já passei por isso e eu sei como é que é. Você orar para uma pessoa e mandar ela levantar da cadeira e ela não levantar. É ruim isso, não é bom. Porque dá uma sensação para você de derrota. Dá uma sensação para você de impotência. Dá uma sensação para você de que você não está fazendo o trabalho de casa adequadamente. Entendeu? Então eu tenho ensinado e tenho falado isso para vocês, principalmente para os meus obreiros, que a pessoa precisa ter muita coragem para ter um ato de fé no meio de todo mundo. Sim ou não? Então, é fácil você olhar para os caras e acusar eles. É fácil. Ah, o Pablo Marçal é um imbecil. Fez um negócio lá, não deu certo. Imbecil sou eu, que além de não fazer, porque eu não tenho coragem, ainda fico criticando ele que tentou. É isso que eu vejo. Né? Então, existe a possibilidade da pessoa andar? Sim, já aconteceu comigo. Eu já orei por uma pessoa na cadeira de roda, levantou-se andando. Eu já orei por uma pessoa que era paralítica, que andava com aquelas muletas de ferro, assim, porque não conseguia, né, firmar, soltou as muletas e saiu correndo. Eu já vi isso. Eu sei que Deus faz. Mas até hoje, de 5 pessoas que eu orei, 2 andaram, 3 não. Meu índice está negativo ainda. Mas eu já vi o aleijado andar, eu posso falar. Eu já vi um aleijado levantar sem andar. Eu já vi uma mulher que era aleijada levantar e sair correndo e andando. Eu já vi. Deus já me mostrou que é verdade, isso acontece. Né? Eu creio nisso. Mas é uma coisa muito complicada. Uma pessoa que está cega, por exemplo. É diferente de você olhar para uma pessoa que está com conjuntivite. Não é? A pessoa fala, eu estou com uma coceira no meu olho, com uma ardência, eu acho que é uma inflamação nos meus olhos. Você pode orar por mim? Você falou, qualquer um, não fala? Não daqui que eu vou orar já. Agora, se chega o cara aqui e falou, irmã,
eu perdi a minha visão, será que você pode orar por mim? Eu falei, peraí, eu vou ali chamar o pastor. Sim ou não? Por quê? Porque ela não tem coragem. E ela não tem coragem por quê? Porque ela não tem fé. E por que os irmãos são cegos? Para que o poder de Deus se manifeste na vida deles. É o que a Bíblia diz. Por que as pessoas são deficientes físicas? Para que o poder de Deus possa se manifestar na vida delas. Mas ainda não se manifestou. Mas não quer dizer que não vá. Não quer dizer que não vá. Quantas testemunhas a gente tem visto nos nossos cultos de oração de pessoas que têm câncer, principalmente as irmãs que têm câncer no seio, né, que estão testemunhando, você vê lá, são centenas de pessoas testemunhando que foram curadas, que desapareceu, que era de fato um carcinoma e que tinha aquela bola ali quando o pastor orou sumiu no pescoço. Várias pessoas. A gente vê na internet isso, está lá, só você ver, testemunho tem um monte disso. Mas para você fazer ao vivo e a cores, é difícil. Por que isso acontece, meu irmão e minha irmã? Por causa dos nossos olhos. A Bíblia diz que o crente não deveria viver por vista, mas sim pela... Mas nós vivemos pela fé? Não. Não vivemos. Não vivemos. Ter fé é o quê? O que significa a palavra fé? Crer naquilo que você não vê. Essa semana, Jesus fez um milagre na minha vida, muito legal. Eu estava conversando com a Manuela, com o Luiz Henrique. Eu troquei meu carro faz algum tempo. E eu não dei meu carro usado no negócio, porque a concessionária ia pagar muito pouco. E eu deixei para vender na loja, para poder vender pelo preço da FIP. E eu não conseguia vender pelo preço da FIP, já faz meses que ele estava na loja para vender, e não vende. Porque a situação do país está muito ruim, ele é um carro caro, né? E não vende. E eu tive 2 propostas, até faz um pouquinho de tempo. E a pessoa ofereceu, foi lá na loja e falou, dou... A FIP é 458, o cara ofereceu 350. 100 mil a menos. Eu falei, não vou vender. Deixa aí. Não vou vender. Mas se não vender agora, quanto mais difícil fica, mais baixa a FIP. E você vai perder mais, teoricamente. Eu falei, não vou vender. Deixa aí. E essa semana passada, Deus colocou no meu coração para eu comprar uma casa em Curitiba, né? Eu tenho dinheiro guardado, comprar uma casa em Curitiba para tirar esse dinheiro do banco. E eu fui na casa que eu achei, gostei, casa legal. E fiz a proposta para o cara de dar o carro pelo valor da FIP e o resto em dinheiro. E eu vendi o carro pelo preço da FIP. Aliás, 5 mil a mais da FIP. Então eu não perdi o dinheiro. Porque eu esperei a hora certa. Eu não tive... E até a Manuela falou para mim, ela falou, vê, né, pai, que lição que Deus deu para nós. Tudo tem o tempo certo de Deus. Se a gente se apavora, você faz um negócio, olha quanto dinheiro a gente ia perder. Mas por a gente perseverar na fé e esperar o momento adequado para fazer o negócio, a gente fez. Ficou muito bom para quem comprou o carro, que é o preço que de fato custa. E para mim, foi um negócio muito legal, que eu não perdi nem um centavo de quando eu comprei para o dia que eu vendi. Porque Deus proveu as coisas da maneira que eu precisava quando eu orei ao Senhor. Essa semana que passou, a gente está com uma dificuldade grande no sítio, por causa de construção. A gente tem um construtor, mas não tem pedreiro, não consegue achar. E está bem difícil, e a obra está pedalando e não está difícil. E daí alguns que arrumam, os caras vão lá, bebe, fuma, né, uns folha de chuchu estragada no final de semana, e daí briga, daí tem que mandar embora. Enfim, a gente está com uma dificuldade grande. E a semana, sábado passado, a gente estava lá no sítio, pastor Edilson, pastor Alcides, irmão Marcelo. Estava meio chovendinho, né? Eles foram lá de noite, depois do batismo, jantar comigo.
E aí eu falei, cara, vamos morar no monte? Vamos morar no monte. Aí descemos, chuva, fomos morar no monte. E quando eu estava orando, eu falei com o Senhor, eu falei, Jesus, eu preciso que o Senhor me ajude, porque o Senhor está me apressando, porque eu preciso terminar as coisas aqui, mas eu não consigo achar gente para trabalhar. Então eu preciso que o Senhor me ajude. Porque isso aqui é seu, isso é para o Senhor pediu para eu fazer uma série de coisas, e eu não consigo, porque eu não consigo achar a mão de obra para fazer. E não tem, sabe, não tem. E não é por pagar pouco, ele paga muito bem, os caras não tem. Está um boom de crescimento, porque está todo mundo tirando seu dinheiro do banco e investindo em imóveis. Você sabe disso, né? Quem é investidor tem dinheiro, está fazendo isso. Então as construções estão a 1.000 por hora e está todo mundo trabalhando e não tem ninguém à toa. Então não tem gente para trabalhar. E aí hoje de manhã, uma pessoa lá, que eu saí de manhã em Guaratuba, fui fazer um negócio, uma pessoa veio conversar comigo. E Deus ali proveu, então, um outro time inteiro, né, que está numa outra cidade aí longe, precisando trabalhar e tal. E através dessa pessoa vieram conversar comigo. Eu comecei a dar risada quando ele conversou comigo. E eu falei, cara, se você soubesse que você é a resposta da minha oração, você é a resposta da minha oração. Vamos poder montar mais um time para poder acelerar as coisas e fazer as coisas da maneira que a gente, na velocidade pelo menos um pouco maior, né? Então, quando a gente olha para esse texto, a gente fala da nossa vida, da minha e da sua. Porque os caras estão sentados na esquina, esmolando. E eles não tinham perspectiva e nem esperança nenhuma, até o momento que passa ali Jesus. Quando eles ouvem o atropelo, eles já tinham ouvido falar de Jesus. E quando Jesus passa, eles falam, cara, essa é a nossa oportunidade. Você não conseguiu entender isso ainda, perceber isso? Você ainda não percebeu que tem momentos na tua vida que parece que o céu está fechado? Mas tem momentos que parece que ele está escancarado? Você não viveu isso aí? E o que você faz quando você sente aquela graça, aquela alegria? O que você faz? Você vai dormir? Ah, mas está chovendo. Irmão, a gente foi sair para orar no monte, o pastor Cildes falou, Cildes, cadê ele? Está lá. Pastor, mas está chovendo. Eu olhei, fiz assim, falei, mas eu não tenho nada para molhar aqui, não estou com relógio, não estou com telefone, não estou com carteira. Se molhar? Ele deu risada, falou, eu também não. Eu falei, então, no que nos atrapalha a chuva? E a gente desceu um trecho, quando a gente começou a entrar lá no campo, chegando no monte, parou de chover. E quando a gente orou ali, Deus falou conosco, trouxe resposta de oração, usou ali os profetas que estavam ali, todos, e Deus nos trouxe ali direção, orientação sobre coisas para fazer sobre a igreja, porque é assim que Deus age, em cima da nossa fé. Talvez nós ainda não tenhamos fé o suficiente para orar por um cego e ele enxergar. Talvez a nossa fé ainda não esteja madura. E eu acho que é a maneira correta de nós abordarmos esse assunto. Talvez a nossa fé ainda não esteja o quê? Madura, irmão. Talvez não. Mas quando você vai no pé de fruta e a fruta está verde, você não arranca para comer, né? O que você faz? Espera o quê? Olha para quem está do teu lado e profetiza, irmão, a tua fé vai ser madura em nome de Jesus. Profetiza na vida dele. A tua fé vai ser madura em nome de Jesus. A Bíblia diz no Salmo 92 que mesmo ainda velhos, nós daremos frutos, e frutos azedos. É isso que a Bíblia diz? Fala o quê? Doce. Então, nós não podemos dar qualquer tipo de fruto, concorda comigo? Quando a gente der fruto, pode até demorar, irmão. Mas quando der fruto, nós temos que dar fruto o quê? Doce. Porque se não for doce, ninguém come. Não é? Então veja que não é dar fruto de qualquer jeito. Então como nós não podemos dar fruto de qualquer jeito, nós temos que dar fruto na época certa. Por que Jesus foi na figueira e não tinha fruto? Porque não era o tempo de fruta. E Jesus disse, eu vou lá para ver se acha uma fruta temporã. O que é uma fruta temporã? Fora do tempo. Essa semana passada, eu acho, o Branco falou, nossa, você nem sabe. Eu falei, o quê? Comi um pêssego. Eu falei, um? Ele falou, só deu um. De todas as árvores que a gente plantou, são mais de 1.300.
né, de fruta, a gente plantou no sítio. Eles estavam limpando, carpindo, adubando e tal. Os pés de pêssego já estão maiorzão assim, que a gente já comprou eles maiores, agora eles já cresceram bem, estão mais de 2 metros já. E se Deus quiser, na próxima a gente já vai comer bastante pêssego, né? Em nome de Jesus. E ele falou, aí a gente estava limpando aqui, carpindo, passando o trator e tal. Eu olhei, vi um pêssego, falei para todo mundo, para. Daí todo mundo parou, ele saiu correndo do trator, foi lá, pegou o pêssego e comeu. Ele disse, comi sozinho, para não dar para ninguém, porque se eu marcasse, alguém comia, eu ficava sem. Foi isso que Jesus queria fazer. Ele queria comer um fruto temporão. Ele sabia que não era época de fruto na figueira. Mas ele veio de surpresa para dar um exemplo para mim e para você, com a intenção de achar um fruto. Mas não tinha. Qual é o simbolismo disso? Que Jesus vai vir de surpresa para nós, que é no arrebatamento, na expectativa de nos pegar preparados e não despreparados. E o que é estar preparado? Ter frutos. Que a Bíblia diz que fé sem obras é morta. Então nós precisamos ter obras na nossa vida. E aí você vai falar para mim, pastor, tudo bem, mas eu não estou ainda conseguindo orar para o cego enxergar. Mas tem só esse tipo de obra? Tem só esse tipo de obra, irmão? Então nós temos outras coisas que nós podemos fazer. Não podemos? Nós podemos estar orando para os irmãos que estão com dor de cabeça. Não é a mesma coisa? Para quem tem uma dor de cabeça há muitos anos que não para e você orar e o cara ser curado, qual é a intensidade do milagre para o cara? É tudo. Ser estrábico, por exemplo, ele enxerga, mas o olhinho dele é, né? Sim. Já pensou se orar e falar, espírito do estrabismo, em nome de Jesus eu te mando, sai dele. Ele não é cego, ele é só estrábico. Mas deu o olhinho e faz assim, ó. Já pensou a alegria dele? E a sua? Então, eu queria dizer para você que o Senhor Jesus, Ele quer lhe usar. Ele quer usar a sua vida. Mesmo com a sua pequena fé. Porque muita gente despreza os pequenos começos. Não é? Porque é muito pouco, o cara não quer fazer. Você não quer trabalhar comigo aqui, eu tenho um negócio, estou precisando de uma pessoa. E aí quando você vender isso aqui, esse tanto, você vai ganhar bastante. Mas por enquanto você está vendendo só esse tanto. Você fala, não, isso aí não dá para mim. Ganha muito pouco. Né? Aí você não vai. Aí tem uma outra pessoa que não tem nada e fala, não, mas esse pouco para mim aí serve. Aí enquanto o cara está ganhando pouco, ele está aprendendo, crescendo. Daqui a pouco dá uma melhorada no mercado, o cara... Porque o produto é bom, a comissão é boa, o dinheiro é bom. E você continua lá parado no mesmo lugar estacionado, porque você é zoiudo e você queria muito, você não queria pouco. E agora você continua naquele pouco teu, e esse aqui que aceitou o pouco de Deus agora, recebeu muito. Shirley, vai atender a sua visita. Recebeu muito. Amém? Não é para vocês olhar, só eu para olhar. Deixa de ser curioso, mas vocês são curiosos demais. Meu Deus, é minha comadre essa moça que chegou, é minha comadre, ela é madrinha da Manuela. A Manuela batizou na igreja católica, foi ela que era, né? Então, visita minha aí, vocês não ficam olhando que é minha visita, né, de vocês. Tem que ficar olhando, seja curioso. Amém? Então, a gente precisa entender que para Deus, a nossa fé, mesmo que ela seja um pequeno grão de mostarda, ele é importante. Não importa que a tua fé não seja gigantesca. Ah, mas eu vejo o pastor Cunha orando, que ele estava orando, ele disse, Senhor, eu quero que a minha fé seja como a de Pedro, que quando a minha sombra passar, todo mundo levante. Eu se olho e falo, nossa, pastor Cunha tem muita fé para orar assim, eu não tenho. Mas você pode orar assim, Senhor, se você me der uma fé só para eu curar a perna do meu passarinho, já está bom. Você nunca orou para a perna de um passarinho? Eu já orei. Começo de carreira, irmão. Eu achava um sapo meio caído, falava, opa, vem aqui, vou orar por você. Um gato meio fanho, falava, Jesus, cura meu gato. Irmão, se você não treinar, você não vai aprender.
Se você olhar a palavra de Deus, eu acho que é capítulo 9 de Lucas, eu não tenho bem certeza se está 9 ou 11 ali, quando o Senhor envia os seus discípulos pela primeira vez, a Bíblia diz que o Senhor ministra sobre ele um dom de poder e um dom de autoridade sobre todos eles. Ninguém era batizado com o Espírito Santo, ninguém falava em língua estranha, ninguém era o big one, né? Ninguém era. E a Bíblia diz que eles saem de 2 em 2 para evangelizar, ficam 1, 2 dias, voltam, e quando eles voltam, eles estão contando as suas histórias, dizendo, olha, nós expulsamos demônios, puxa, você viu aqueles aleijados que nós oramos e os caras andaram? Eles fizeram um monte de milagre. E Jesus repreendeu eles, falou assim, não fica achando que vocês são bons já. Estão começando a primeira vez, vocês já estão achando que são os caras. Não fica feliz porque vocês estão fazendo milagre. Vocês têm que ficar felizes porque o seu nome está escrito no livro da vida. A tua alegria deve ser a tua salvação. É óbvio que a gente fica feliz quando Jesus cura alguém. Não fica? Oh, caramba. É bacana pra caramba, é isso aí, irmão. Né? A pessoa está com dor, a pessoa está com uma doença, você orar e aquela pessoa ser curada. É extraordinário isso aí. Mas não adianta nada se orar pelas pessoas ser curado, você morrer para o inferno. Porque você é fofoqueiro, você é linguarudo. Você gosta de fumar folha de chuchu estragado. Faz chá de cogumelo mofado. Daí morre e vai para o inferno. Torce pro coxa, não, isso é brincadeira. Hã? Tem coisa que não pode, irmão. Né? Então, Jesus pode usar você mesmo, você com a tua vida torta? Claro que pode usar. O apóstolo Paulo fala isso. Que o importante é que o evangelho seja pregado. Não importa se é por cobiça. Você já viu isso aí, né? Não importa se você está pregando por cobiça. Não importa se você está pregando por reconhecimento pessoal. Ou seja, você quer ficar famoso. O que importa é que o evangelho seja pregado. E depois Deus vai dar o galardão a cada um conforme a sua obra. Você quer cobrar das pessoas para orar? Você pode, Jesus deixa você cobrar. Só que aí o teu galardão você já recebeu na terra, você não vai ter galardão no céu. Agora está uma onda na internet as pessoas criticando os pregadores que cobram, né? A gente está vendo bastante isso aí. Tem algumas pregadoras famosas, né? Tem uma moça, acho que é a Camila, não sei como é que é o nome dela. Uma bem boa, assim, eu gosto da mensagem dela, ela é bem, quer dizer, eu não escuto, né, mas ela é bem meio estilão, assim, que ela é do Silas Malafaia, né? Eu não sei o nome dela, ninguém sabe como é que é. Hã? Camila? Barros. É. Boa ela. É que ela cobra acho que 20 mil, 30 mil para pregar, não sei quanto é que ela cobra, também isso não é problema meu, né? E eu não pago, né? Mas tem gente que paga. Enfim. Que eu acho que prego melhor que ela, é brincadeira. Né? 20 mil, né? Ufa, dá para nós ir para a Europa quase com 20 mil, né? Dá, né? Não, a Manuela falou que não dá, ela sabe o preço. Então, aí tá todo mundo batendo nela, daí os caras mostram as fotos dela, porque ela tá com um tênis de 6 mil, porque ela tá usando uma bolsa de 15 mil, porque o casaco dela... Eles estão fazendo isso agora, eu vi bastante gente fazendo isso. Criticando as... Isso está certo? Não, está errado. Está errado. Sabe quem é que tá errado nessa história toda? É quem vai na igreja e paga para ela. É isso que está errado. Porque eu vou dizer para você, se for a Fran, que vai pregar lá, no Silas Malafaia, quantas pessoas você acha que vai ter no culto para ver a Fran pregar? Quantas você acha? Ela vai cantar aquela música lá. Sabe quem perguntou por você? Ninguém. Hã? Mas por que da Camila todo mundo vai? Porque o povo adora as pessoas. E não é culpa da moça. Porque a moça tem uma agenda enorme. Enorme. Vocês não têm noção, esses pregadores que cobram muito caro? Se você ligar lá e falar assim, eu quero que você venha pregar na minha igreja. Cara, ela tem vaga só para daqui a 1 ano. Sabia? Vocês não têm noção, irmão. Em fila de espera. A bicha é boa. A bicha é boa, irmão. Prega pra caramba. Né? Daí a maioria dos pastores é um zero, né? À esquerda. Eu lembro quando eu era pregador itinerante, pastor Edilson também foi muitos anos pregador itinerante na Assembleia de Deus. Então, a gente tinha, e era igual ela, só que nós não cobrávamos.
São quase 8, 7, 8 anos. Quantos anos Dilson foi para pregador itinerante? Uns 8 também, né? 7, 8, mais ou menos. Nós ia pregar nos congressos. E aí, uma vez eu fui pregar numa igreja quadrangular aqui de Curitiba, bem grandona. Eu não vou falar onde que era. E eu não vou falar, não adianta você me olhar. E estava cheia, lotada, muito grande. E eu pregando lá, e Jesus me usou pra caramba, batizou o povo com o Espírito Santo, curou os enfermos, expulsamos os demônios, caiu um povo endemoniado lá no meio, todo mundo, que legal e tal. Lá, beleza, acabou. E na hora de ir embora, eles me deram uma oferta, que daí você não estipula um valor, quem não cobra, fala, quando você me abençoar, você vive disso. Né? Porque você prega todo dia, de tarde, de manhã, você vive disso. Então aquela igreja te abençoa com uma oferta. Que ele quiser. E a gente na Assembleia de Deus, quando a gente ia falar, não cobro nada, o cara te dava vintão. Não, é verdade, estou falando sério. Por que os caras cobram? Eu estou te contando aqui. Porque senão os pastores abusam dos caras. Entendeu? A missionária Kate falou para a gente esses dias que ela foi pregar num lugar. E daí as pessoas convidaram ela foi na agenda, viajou, gastou gasolina, foi para hotel, acabou o culto, os caras deram 200 de oferta para ela. É muita sacanagem, né? Entendeu? Então, o mundo aí fora, as igrejas, é muito difícil de você lidar, não é fácil. Não é todo mundo que te abençoa de acordo com o que você merece. Se o pastor vai trazer um pregador lá de São Paulo para pregar aqui, eu acho legal fazer isso, eu não tenho costume. Porque a gente tem vários bons pregadores na igreja, não tem necessidade. Mas se a gente fosse trazer, o que seria justo? Pagar a passagem do cara, o hotel, você acha que não é justo? O almoço, a janta, o café, né? É 2 dias para o cara ir, para o cara voltar. Então, o valor, quanto custa uma despesa para o cara vir de São Paulo aqui? Pelo menos 2 mil. Se eu pegar uma passagem de avião barata. Normalmente só a passagem de avião é 2 mil. Daí mais o almoço, mais o hotel, mais isso. Mas chega no final, quanto deu? 4 mil. Só de despesa. Daí quanto que você vai dar para abençoar o cara? Pelo menos 1.000, eu acho. Seria justo. Então, ainda assim, pagando só a despesa, ia sair 5 mil. Daí o cara fala, né? Esses imbecis que estão aí criticando, porque são pessoas incompetentes, não têm capacidade de fazer absolutamente nada, e ficam criticando os caras que fazem. As pessoas precisam entender isso. Não é? Você vai no médico, quando a gente, como é que é aquele lugar que a gente vai, que você paga ali aquele da 15 lá da Medprev? Quanto custa uma consulta ali? R$150, não é? Você vai no Medprev, quem vai aqui no Medprev? Vai pelo Medprev. Quanto custa uma consulta lá? 150? 200? Que seja. 200. Agora, se você for num médico bom, quanto que é a consulta? 400. Que país que vocês vivem? Que país que vocês vivem? 400. Ai, mano. 400, o cara nem olha para você mais. Médico bom mesmo é 2 pau uma consulta. Bom mesmo, 2 milhas. Se você for pagar particular, é que a maioria tem plano de saúde, não sabe quanto custa. Porque você vai lá com o teu plano de saúde, paga a tua carteirinha, daí do plano de saúde o cara cobra 200, mas se você for lá é 2 mil. E vou dizer para você, se você sentar lá, o cara te deixa 5 horas esperando porque tem 30 na tua frente. Pior que o SUS. Não é? Irmão. E por que o pregador você tem que dar 30 pro cara? Eu pergunto para você. O médico te traz benefício? Beleza, o cara estudou, né, fez doutorado, fez mestrado, esses caras cheios de curso nas paredes, foi para os Estados Unidos para lá. É justo que o cara te cobre caro. Aí você traz um pregador aqui que faz 20 anos que o cara estuda a Bíblia, vive jejuando, vive orando, vem na igreja, ora, Jesus cura um monte de gente, traz uma palavra abençoada, e o cara vai embora, você vai dar 10 pro cara? Que relação de valor que você tem no teu coração, irmão? Eu falei sobre isso hoje na mensagem, hoje de manhã, não era isso aí? Por que para o médico você acha justo pagar 2 mil e o cara que vai pregar o evangelho na tua igreja, você tem que pagar 20 conto pro cara? E ele que se dane. Nós estamos falando das igrejas. Eu vivi isso 8 anos. Eu fui pregar uma vez numa Assembleia de Deus, num congresso, num sábado de noite. E no domingo, quem vinha pregar era um pregador famoso. E fui lá,
Deus fez milagre, batizou um monte de gente com o Espírito Santo, foi uma coisa extraordinária. Chegou no final do culto, o pastor veio para mim e falou, irmão, vou te abençoar. R$30 ele me deu. Eu de Fuscão, 1.500, não pagava nem minha gasolina, irmão. De ter ido lá. Gastava 4 por 1, acho, meu fuqueta. E do Beraba lá no Pinheirinho. Então, ele falou para mim, porque amanhã vai vir o pregador fulano de tal, e nós temos que pagar 3 mil para ele, e nós estamos juntando dinheiro. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei, então pega os 30 e junta aí para fazer vaquinha. Não precisa me dar nada. As igrejas são assim, eu estou te contando. Vocês não sabem que aqui na nossa igreja não tem essas coisas, vocês não conhecem. Então eu estou te contando. Então quando você vê alguém criticando, então o que os pregadores bons fizeram? Estipula preço. Quer que eu vá lá? É 10 pau. Quer pagar? Não quer, eu fico em casa. Se é justo ou não, quem vai decidir é Jesus. E o que ela faz com os 10 mil, 20 mil, 30 mil que ela cobra, se ela compra bolsa, tênis, irmão, é problema dela, o dinheiro é dela. Ela não roubou ninguém, não pôs o revólver na cabeça de ninguém para pegar. Então as pessoas precisam aprender a parar com a hipocrisia. Por isso que Jesus, quando olha para o cego, ele olhando para o cego, ele diz assim, cara, o que você quer que eu te faça? Você poderia olhar para mim e falar, pastor, mas Jesus é idiota, ele não está vendo que o cara é cego. Não caberia essa pergunta? Sim ou não? Sim, claro que sim. Mas e se o cara é cego, mas ele quer uma BMW? O que você tem com isso? O que você tem com isso, irmão? E se o cara é cego, mas ele tem um câncer terminal? E ele fala, Senhor, que o Senhor cure meu câncer. O cego, eu estou de boa aí. Porque nem tudo que é prioridade para você é prioridade para os outros. E você tem que aprender isso. Você tem que aprender isso, irmão. Nem tudo que é prioridade para você é prioridade para os outros. Tem gente que anda por aí numa tristeza terrível, com depressão, numa situação, porque tem um determinado problema que para você não é importante, mas para ele é. Então Jesus, ele respeita você, e você tem que aprender isso. Jesus, ele respeita você, ele respeita o teu sentimento, ele respeita o desejo do teu coração, ele respeita o teu livre-arbítrio. Jesus respeita você. E ele quer te dar aquilo que você quer. Porque ele quer agradar o seu coração. Porque se o cara for cego e enxergar, se ele crê em Cristo, ele vai para o céu do mesmo jeito. Então não faz diferença. Que esse corpite aqui de bailarino espanhol, nós vamos morrer e a minhoca vai comer. Não vai fazer nada com isso. Agora, muitos de nós, por exemplo, tem gente que sofre porque não tem cabelo. Eu não estou falando dos carecas. Estou falando das irmãs que estão perdendo cabelo por uma enfermidade, ou dos irmãos aí. Né? Tem uns irmãos até que vai ficando careca. Eu lembro do meu pai, né? Meu pai ele era carecone aqui, né? Ele tinha cabelo só aqui do lado, ele deixava ficar comprido e fazia assim. Ele só tinha os paralamas do sucesso, só, ele fazia assim. Para disfarçar a calvície. Né? E talvez a alegria do coração dele fosse morrer cabeludo. Está doente? O que você quer que eu te faça? Não, eu quero que você quer cabelo. Cara, mas você não tem um problema no coração? Mas eu vou morrer de qualquer jeito mesmo. Para mim tá bom. Eu morrer com cabelo, estou feliz. Eu pergunto para você, é problema seu isso? Porque todo mundo gosta de dar pitaco na vida alheia, sim ou não? Você está mais preocupado com a vida dos outros que com a sua. Eu estou explicando por que o cego não enxerga. Estou explicando para você. Nós estamos nesse papo aí. As pessoas estão muito mais preocupadas com as coisas naturais do que com as coisas sobrenaturais. As pessoas estão muito mais preocupadas com as coisas que não têm importância do que com as coisas que de fato importam. Então, você não pode achar que todo mundo é igual a você, porque não é, ou é igual a mim. E somos pessoas diferentes. E nós nos satisfazemos de maneiras diferentes, porque nós somos indivíduos. Nós só somos um coletivo em relação à nossa fé. Aí sim, todo mundo que crê se transforma numa igreja.
Mas individualmente, cada um de nós é um indivíduo, irmão. Que tem seu gosto, tem seu cheiro, não é? Eu gosto de um perfume, eu vou dar o meu perfume para você. Você olha e fala, eu não gostei desse perfume. Quer ver eu, então, quando vocês me dão perfume? É uma luta isso aí para mim. Que eu gosto do meu perfume. Agora já aprendi até a usar outros, de vez em quando eu uso um aqui, um ali. Mas normalmente, quando eu ganho, eu dou de presente. Que eu não uso. Perfume é uma coisa pessoal, é uma coisa que você não deveria dar de presente. Né? Tem gente que usa qualquer perfume, tranquilo, mas gente chata como eu, não usa. Mas eu reconheço que eu sou chato, ao invés de você que não reconhece. Eu reconheço, eu sou chato, irmão. Sou xarope e as coisas que eu não gosto. Não adianta você querer me obrigar que eu não vai ter negócio. E Jesus me conhecendo, ele já faz as coisas de acordo com aquilo que ele sabe que eu vou gostar. E você vai dar um presente para alguém que a pessoa não vai gostar? Quando você vai comprar um presente, não é qual a primeira coisa que você se preocupa? Que seja uma coisa que a pessoa vai usar, sim ou não? Então, para mim, você tem que me dar doce, que esse eu vou usar. Doce eu vou usar, irmão. Já se você pode me dar um relógio Rolex, por exemplo, eu já não gosto. Eu gosto desses meus aqui, fubrega. Rolex eu não gosto. Não curto, acho feio. Você vai falar, nossa, pastor, mas você é um jacu. Eu sou, mas eu admito. Jacu de teta ainda, eu admito. Eu não tenho problema com isso. Não gosto. Né? Tem umas coisas que eu não gosto. Não rola. Para mim já não rola o sentimento. Então, nós, quando observamos o texto, e nós vemos o cego de Jericó conversando com Jesus, os cegos, tanto faz aqui para nós nesse momento, nós vemos essa interação de Jesus Cristo. Cara, o que é que você quer que eu faça? Lembrando que o cego usava uma capa com uma cor adequada a um cego. Vamos dizer que fosse roxa, eu não sei que cor era. Porque cada enfermidade que dava a ele o direito de pedir esmola tinha uma cor de capa. Cego, o leproso não tinha capa nenhuma porque ele não podia andar na rua, né? Mas se fosse cego, se tivesse qualquer outra deformidade, qualquer outro problema, ele precisava usar uma capa que ele era reconhecido, a sua enfermidade, pela cor daquela capa. Então, eu não sei que cor era a capa do cego, mas ele tinha uma. E Jesus, olhando para a capa, sabia que os caras eram cegos. Olhou na cara dos caras, sabia que os caras eram cegos. Então, por que ele perguntou, o que você quer que eu te faça? O que é que você quer que eu te faça? Se eu fizesse aqui, trouxesse uma lâmpada do gênio e falava assim, gente, pense num gênio que eu encontrei. É só você dar 2 esfregadinhas, ele sai aqui de dentro e realiza um desejo. Você acha que o pessoal desse lado aqui, ó, todo mundo ia querer a mesma coisa? Por quê? Porque o que é bom para um não é bom para o outro. O que é bom para um não é bom para o outro, irmão. Você ia falar assim, gênio, eu quero que você me dê um estoque ilimitado de água de coco. O irmão do lado ia falar, ui, água de coco? Hã? Eu quero estoque ilimitado de um doce de abóbora. Uma caixa mágica. Toda vez que eu tiro, parece mais um. Eu tiro, parece mais um. Estou dando dicas aí, caso se encontre o gênio, né? Não é, irmão? Agora, tem gente que já ia pedir outras coisas, né? Não ia? Você já pensou você olhar para o gênio? Jesus. Falar, gênio, eu quero ficar bonito. Eu já ia olhar para você assim. Ele ia olhar e falar, esse aí é só Jesus, irmão. Te dá um outro corpo, outra vida, aí quem sabe, na próxima você vem um pouquinho melhor. Irmão? Então nós somos um monte de pessoas diferentes reunidas no mesmo lugar.
Isso é uma igreja. Então nós temos vontades diferentes, desejos diferentes, visões diferentes, porém nós precisamos todos ter a mesma fé. Todos nós precisamos ter a mesma fé, porque é através da nossa fé que a gente vai morar no céu, nossa fé em Jesus. Então, se você não crê e se você não for batizado, você não vai para o céu. Então, para você ir para o céu, você precisa crer e ser batizado. Então, isso é a hora concurso, todo mundo sabe o que precisa fazer. Então, a partir do momento que você fez isso, a gente vai partir para a segunda fase, que é o que acontece na igreja. Aí você vai começar a orar para buscar aquele problema de enfermidade, problema de saúde, problema psicológico, pessoas que têm fobias, pessoas que têm medo disso, medo daquilo, e vai tratando, à medida que você vai andando, Jesus vai curando, Jesus vai sarando, e nós vamos melhorando, e vamos aprendendo que o que de fato importa para cada um de nós é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Porque com doença ou sem doença, a gente vai morrer do mesmo jeito, todos nós vamos. Com doença ou sem doença, nós vamos todo mundo para o mesmo lugar, se crermos em Cristo. Se não crermos, aí não vamos. Então, quando nós temos esse entendimento, quando nós compreendemos de fato o valor que o Senhor Jesus colocou sobre cada um de nós, porque a Bíblia diz que a gente é mais valioso que o nosso peso em ouro, para Jesus, a Bíblia diz que uma alma só vale o mundo inteiro, então nós somos muito preciosos para Jesus. E Jesus está nos preparando para que nós sejamos transformados. Para que a gente transformado possa ir morar no céu. Então nós somos uma metamorfose ambulante, não está errado essa frase. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, de vitória em vitória, de situação difícil em situação difícil, e nós vamos sendo mudados e moldados pelo Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, dirigidos e direcionados para que a gente possa ir morar no céu. E você só não vai se você não quiser. Se você quiser, você vai. Se você quiser, você vai, irmão. Eu, essa semana, recebi convite faz... Quando que a Kate foi pregar lá? Quanto tempo? Um mês? Um mês, mais ou menos. A missionária Kate foi pregar lá e falou assim, Pastor Sandro, vou te fazer um convite. Eu falei, faz. Ela, vamos para Moçambique? Eu falei, não. Vai fazer o que lá? Não. Essa semana outra pessoa falou para mim, Pastor Sandro, tu tens que vir para Moçambique. Falei, Jesus, 2? Não, um mês? Eu já até falei pro pastor Cunha, falei, Cunha, vamos comigo para Moçambique. Eu posso até ir, mas não vou sozinho. Porque se Jesus falar a terceira, eu vou ter que ir, irmão. 2, eu ainda estou no muro. Terceira me derrubou já. Já me derrubou. Eu estou no mato. Porque eu sou dirigido e direcionado pelo... Essa semana, a pastora Carla, nós estávamos orando, ela disse, eu tive uma visão com você, pastor, e eu vi um monte de bandeira de vários países. Não sei se você não vai começar a viajar. Eu falei, vira essa boca pra lá, irmã. Vira essa boca pra lá. Eu veio a Kate, pá, agora o outro irmão, pá, de novo. Eu estou no pá, terceiro pá, eu estou no mato já. O que você quer de Jesus? Se Jesus estivesse aqui hoje, olhando para você, para dentro do profundo da tua alma e do teu coração, e você pudesse fazer um pedido para Jesus, o que você ia pedir? Já pensou nisso? O que você precisa de verdade? Porque você pensa que você precisa de tanta coisa, né? Se eu olhasse para você e dissesse, irmã, eu vou te dar um eletrodoméstico de presente para sua casa. O que você mais precisa? O que você ia falar para mim? Você ia falar, pastora, minha geladeira está velha, meu fogão está ruim, meu micro-ondas está batendo pino, minha máquina de lavar fica pulando para lá e para cá, minha cama está torta, meu colchão está virado, minha televisão está... Sim ou não? Porque você está precisando de um monte de coisa. Não é, Dilma? Não é isso aí?
Estou devendo meu cartão de crédito, a prestação do meu carro está atrasada, minha conta de luz está atrasada, meu gato está rouco, meu cachorro está fanho. Porque quando a coisa está ruim, nada é tão ruim que não possa piorar. Sempre acontece algo pior, né? Não é? A gente está na prova, parece que falou, Jesus, caiu a manteiga, o pão cai com a manteiga para baixo. Não é? E se Jesus olhasse para você hoje, passasse do seu lado, olhasse nos seus olhos e dissesse assim, filho, filha, o que você quer que eu te dê hoje? Você está pronto para responder Jesus? Um ato de fé. Prontinho. Você ia querer um micro-ondas novo ou você ia pensar na tua coluna que está doendo? Você ia querer a geladeira nova de 2 portas, aço inox, 470 litros? Tô inspirado hoje, hein? Não escutei nenhum homem, não tem ninguém precisando de geladeira nova aí, né? Não tem. Não tem. Ou você ia pensar naquela bola que está no teu cachorro e você precisa levar ele para fazer uma cirurgia? E aí você ia pensar, naquele exato momento, teu coração está preso aonde? Porque a Bíblia diz que aonde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Onde está o teu coração? Ele está preso aonde? O que você deseja? O que você precisa de Deus? O Senhor está falando com você, o Espírito Santo está te perguntando. Talvez você não tenha percebido ainda, mas nós estamos nesse manto aí. O Senhor está olhando para você. O que você precisa? O que você deseja no fundo do seu coração? O que é mais importante para você? As coisas? As coisas? O que é mais importante para você? O sentimento? A cura? Ou uma coisa? Eu não sei. Eu tenho as minhas prioridades. Eu não sei quais são as suas. E também eu não quero nem saber, porque eu não posso te fazer nada por você. Mas Jesus pode. Se você crer. Amém? Fique de pé então. Fiquem de pé, cegos de Jericó. Feche os seus olhinhos. Por favor. E disse Jesus, o que queres que eu te faça? O que você quer? Que o Senhor faça por você. O que você quer? O que você deseja no profundo do teu coração? No fundo da tua alma? Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós estamos aqui hoje reunidos como a tua igreja. Nós estamos hoje aqui, Senhor, reunidos como teu povo, que te chama pelo teu nome. E te pedindo, Senhor, que o Senhor nessa noite possa olhar nos nossos olhos, possa olhar no nosso coração. E o Senhor possa, quem sabe, fazer essa pergunta para cada um de nós. O que é que nós queremos do Senhor? Eu te peço, Deus, que o Senhor possa nessa noite, não eu, mas o Senhor, diante de cada família, trazer essa escolha, trazer essa oportunidade. Eu não sei, Senhor, o que eles querem, o que eles buscam, o que eles precisam, mas eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa na vida deles, desde que eles creiam nisso. E hoje, Deus, pela fé, eu te peço que o Senhor os ajude. Que o Senhor traga uma certeza de fé nos seus corações. Que
Que o Senhor traga uma certeza de fé no coração de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Para que eles possam identificar o que de fato é valioso nas suas vidas. O que de fato eles querem. Para que eles possam buscar e o Senhor lhes dar aquilo que eles estão querendo, de fato e precisando de verdade. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que a tua mão, Senhor, poderosa possa operar sobre as nossas vidas. Que a tua mão, Senhor, poderosa possa se mover sobre o nosso ministério, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família, sobre aquilo que temos e também sobre aquilo que somos. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor nessa noite venha revelar esse mistério nas nossas vidas. E que o Senhor venha trazer ao nosso coração aquilo que de fato importa. Para que nós paremos, Senhor, de correr atrás do vento, ou como o cachorro correr atrás do próprio rabo. E entendamos, Pai, o que de fato importa. E entendamos, Senhor, o que de fato tem valor nas nossas vidas. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos alcançar com mão poderosa. Que o Senhor possa nos alcançar com olhos de amor e com mãos cheias de poder nessa noite, para nos abençoar, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Pode dar uma salva de palmas aí para Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar, tome o teu assento. Eu vou te dar 3 minutinhos para você orar, para que vocês possam participar da Santa Ceia do Senhor. Os nossos obreiros já vão vir aqui para frente, se posicionando. Enquanto isso, você fecha os seus olhinhos, inclina a sua cabeça e ora, buscando perdão do Senhor para que você possa participar da Santa Ceia do Senhor. Você que está em casa, vai preparando aí teus apetrechos para a gente poder orar e você participar também.
Amém? Coloquem-se em pé, por favor. Glória a Deus e aleluia. Jesus é bom. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar esse pão hoje, lhe pedindo que ele venha simbolizar a tua carne, e que ao comermos dele, Senhor, nós passemos a ter comunhão contigo e com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode servir, irmãos. Você que está em casa pode servir o pãozinho aí também. Glória a Deus. Todos estão com o pãozinho. Você que está em casa aí está com o pãozinho já. E disse o Senhor: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comei todos. Pode comer, por favor.
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar esses cálices diante do Senhor. Eu te peço, Deus, que eles venham agora simbolizar o teu sangue, pedindo também que o Senhor derrame do céu uma gota do teu sangue sobre cada cálice que será bebido nesta noite, Pai, em nome de Jesus. E quando bebermos dele, passemos a ter plena comunhão contigo e com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode servir, por favor.
Todos receberam o seu copinho? Amém? E diz o Senhor: esse é meu sangue que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Bebei todos. Beba, por favor. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Passa o copinho para a ponta da fila aí, para que os irmãos possam passar recolhendo por obséquio. Por favor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Oh, glória. Glória a Deus. Jesus é bom. Aleluia. Amém? Todo mundo abençoado? A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. Os obreiros já estão preparados aí? Já, Carla? Tudo beleza? Você trouxe a sua oferta, levante a sua mão aí que os irmãos vão passar distribuindo os envelopinhos aí para que você possa pôr a tua oferta, devolver o seu dízimo, caso você queira. Levante aí a sua mão que os obreiros vão estar passando aí. Tá? Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. O diabo não presta e faz tempo. Alguém tem janta em casa aí para levar nós para jantar? Não? Pizza não vale. Já comi ontem. Não, né? Tá bom. Tá bom, não vou insistir. Posso orar? Feche os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe. Todos os ofertantes e dizimistas da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, por favor, e vir à frente aqui trazer os seus envelopes. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Boa noite. Paz do Senhor. Bem com vocês? Amém? Comigo também. Estou amadurecendo. Estou orando para Jesus dar dente, mas não dá dente. Então, vamos. Para crescer, né? Para nascer. Dá-lhe dá, mas de outra forma, né? Glória a Deus, todos alimentados. Amém? Então vamos para casa, hoje como é ceia, vamos fazer mais rápido, o pastor precisa sair. E crendo que Deus, ele já fez o milagre, né? Estava lendo ali Abacuque 3,17, ainda que a vide não dê fruto, que a figueira não nasce seu fruto, mas todavia louvaremos ao Senhor. Então, ainda que isso não aconteça, irmão, que a sua fé permaneça, para que Deus continue te guardando, te erguendo, fazendo com que você cresça, tá? E você crescendo, as bênçãos vão chegando. Deus não dá bênção sem estrutura. Temos que ter estrutura para que a bênção venha. Amém? Levante suas mãos, querido Espírito Santo. Muito obrigado esta noite. O Senhor falou conosco por intermédio da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por aqueles que foram alcançados pelo Teu milagre, aqueles que estão nos seus lares, também os irmãos aqui presentes, Senhor, participaram da ceia, e que o Senhor possa, Senhor, dar essa estrutura, dar esse revestimento,
Dá esta fé, Senhor, que ela seja acrescentada cada dia, para que nos desafios nós venhamos confiar e esperar e que o milagre venha acontecer. Senhor, o teu povo agora está indo para os seus lares, que o Senhor os guarde, os livre do mal, do perigo, leva para casa, Senhor, em segurança, e que dê uma noite de paz, um amanhecer feliz, um dia abençoado, um início de mês, Senhor, abençoado também. O mundo diz que 1º de abril é o dia da mentira, mas nós estamos aqui na verdade, e a mentira só pertence a Satanás, Senhor, que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, guarda cada um, leva o pastor, a sua equipe, ao seu lar, para casa, Senhor, o caminho direcionado. Também os obreiros desta igreja, os auxiliares, os irmãos que estão presentes, aqueles na live, que também sejam, Senhor, guardados nos seus lares, repreendendo o mal, que esta noite, Senhor, muitas circunstâncias venham mudar. E que eles possam, Senhor, confiar mais, acreditar mais e receber o seu milagre que está esperando nesse dia. Eu oro e peço, Senhor, pela tua bênção, pelo teu poder, Senhor. Oramos crendo que a oração e que tudo aquilo foi ministrado, pregado, Senhor, aconteça em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E quantos dizem amém? Aplauda Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se Deus é por nós, operando Deus, todos juntos, que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em nossos corações, hoje e sempre. Todos digam amém. Quem disse amém, aperta a mão de alguém e diga: amadureça, irmão.